Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo hoje então. E aqui eu vou começar falando o seguinte: ninguém nasce ou dorme e acorda hipertenso da noite para o dia. Ninguém acorda e dorme obeso ou diabético ou infartando da noite para o dia. O processo de adoecimento, ele é um processo silencioso. O que eu quero falar para vocês hoje é como que as doenças surgem, como que as doenças aparecem em nossa vida. Como eu falei para vocês, existem os pilares de saúde que eu tanto comentei aqui para vocês: alimentação, atividade física, sono, hormônios e micronutrientes e os relacionamentos e a espiritualidade. Então, esses pilares são o que sustentam a nossa saúde. Como se fosse uma casa. Imagine que você construiu uma casa e que temos 5 pilares. Quando a gente rompe um pilar, a casa ainda se sustenta. Quando rompe o segundo pilar, a coisa já começa a ficar ruim. Essa casa tende a quebrar. E o processo de estabelecer uma doença é mais ou menos assim. Um pilar vai tornando vai tornando essa estrutura mais fraca, outro pilar vai se quebrando e assim esse processo ele vai se instalando. De forma que o processo de doença acontece mais ou menos assim. Então, o nosso processo de adoecimento ele é silencioso durante muito tempo. O que acontece? O nosso organismo ele é tão sábio, ele é tão perfeito, ele foi concebido por um ser superior de modo tão perfeito que quando um pilar quebra, o organismo tenta de alguma forma essa compensação. Se você dorme mal, ele aumenta o teu cortisol para tentar te fornecer energia. Se você perde músculo, você aumenta a resistência à insulina. Se você não tem um hormônio X, existe um aumento compensatório, ou de um neurotransmissor, ou de alguma coisa para tentar fazer com que o organismo funcione, ou ele prioriza as atividades centrais, como por exemplo, você tem uma deficiência de ferro, você pode cair o cabelo, mas você não vai deixar de produzir hemoglobina, por exemplo. Quando você tem anemia, já é uma doença de falta, por exemplo, de ferro, de vitamina B12. Então, o processo de doença, ele se dá com a quebra dos pilares de uma forma prolongada e constante. Por isso que eu defendo tanto que a saúde, você constrói ela todos os dias. Porque quando você passa a não cuidar, não fazer a manutenção desses pilares, eles vão quebrar e aí a coisa começa a acontecer. O processo de adoecimento ele se inicia. Por exemplo, se você dorme mal, constantemente você tem o seu sono ruim, você vai ter uma queda na produção de hormônios. A queda da produção de hormônios vai te levar a uma perda de massa muscular, vai te levar a uma disfunção orgânica, por exemplo, tireoide, vai te levar a um déficit de metabolismo, e aí um aumento da inflamação crônica. Aí o aumento dessa inflamação crônica pode te levar à resistência à insulina. A resistência à insulina vai te levar a um diabetes, a um quadro de pressão alta. Aí você começa a ter lesão cardíaca, começa a ter lesão neurovascular, começa a ter lesão renal, a lesão de extremidades, ao risco de ficar cego. E aí o processo vai acontecendo. Por isso que eu defendo a minha visão de medicina, ao contrário do que hoje, de como eu até fui formado, como nefrologista de formação, a gente foi formado essencialmente para tratar as doenças. Mas hoje eu me preocupo, a minha visão, me preocupar é não deixar que essas doenças elas apareçam. Se nós mantivermos o controle desses pilares dia a dia, a gente evita que essas doenças apareçam. E, portanto, a gente vai economizar tempo, vai economizar dinheiro
e vai ganhar qualidade de vida e longevidade. Então, essa história de que a medicina que antecipa o problema, ela é mais cara, ela não é verdade. Ela vai te antecipar. É muito melhor você fazer algo que te previne alguma coisa do que você tratar a consequência de um infarto, por exemplo, de um AVC, né, que é um derrame, ou você viver confinado a uma máquina de diálise, e eu sei bem o que é isso, pois eu trabalhei em hemodiálise durante muito tempo, em unidades de hemodiálise. Há uma úlcera de perna, uma amputação de pé, de perna, de dedo, por uma alteração vascular, em virtude de toda essa falha que aconteceu nesses pilares. Por isso que eu defendo tanto, eu bato tanto nessa tecla, por isso que eu posto foto do treino, por isso que eu defendo a alimentação, né? Eu com a Michele, que era nutricionista, minha esposa, que trabalha aqui comigo na clínica, por isso que eu defendo a reposição hormonal e reposição de micronutrientes de forma efetiva, por isso que eu defendo a espiritualidade, por isso que eu falo bastante de sono e de como você ter uma higiene do sono adequado e dormir bem. Porque tudo isso, o nosso organismo, como eu já falei aqui para vocês, ele é interligado, ele funciona de uma forma harmônica, como se fosse uma orquestra. É exatamente isso que acontece com uma orquestra. Muitas vezes você vê, e só o maestro detecta, às vezes tem lá, o cara tocou um pratinho errado. Opa! Se o pratinho tocar errado e o trombone tocar errado, opa, o público já percebe. Se tocar o pratinho errado, o trombone e o violão ou a guitarra errado, opa, todo mundo vai perceber. E o processo de adoecimento é mais ou menos esse. Quebrou um pilar, fica meio bamba, mas aguenta. Quebrou o segundo e o terceiro, já vai ruir o processo. E aí nós partimos para tratar doença. Tratar doença. E na minha visão, mesmo que eu tenha que tratar doença, a minha principal função e como eu enxergo é a manutenção do pilar. Você restabelecer o pilar de saúde. Como, por exemplo, como está a tua alimentação? Por isso, a parte da nutricionista vai ser fundamental, porque ela vai restabelecer junto com o paciente esse pilar, onde está o erro, o que você está comendo a mais, qual a sua quantidade, a atividade física, como que está esse treino, existe um educador físico que está tomando conta, você está fazendo treino de força, para ganho de massa muscular, e muitas vezes o próprio envelhecimento quebra pilares, por exemplo, a menopausa na mulher vai quebrar o pilar hormonal dela. Como que nós vamos restabelecer esse pilar? Fazendo a reposição hormonal desse homem ou dessa mulher. E aí a gente restabelece o equilíbrio. Vejam como esse pensamento, se a gente pensar a saúde e a medicina dessa forma, fica muito mais fácil até para o teu entendimento. Como uma orquestra, como uma casa que está sustentada por pilares e onde esses pilares estão em equilíbrio, a construção é sólida. Ou seja, nós temos saúde. Então, esse é o ponto que eu mais quero que vocês entendam e reflitam. Qual é o pilar que está faltando? E lembre-se disso. Não vai ser de uma hora para outra que o seu processo de doença vai acontecer. Ele vem acontecendo ao longo do tempo, com a quebra sucessiva e repetida dos padrões dos pilares de saúde. Dormindo mal todos os dias, ficando sentado em frente da televisão, comendo Doritos ou tomando refrigerante, cerveja, enfim, abusando da bebida alcoólica. Você está quebrando os pilares rotineiramente. Você está deixando de dormir bem, você está inflamando o seu organismo, você está sendo sedentário. Com isso, seus hormônios e seus micronutrientes vão diminuir. E aí não adianta só rezar, você entende? Não adianta você ter só a espiritualidade, porque aí nem Deus vai te salvar, né? Ele vai indicar para você, olha, vá ao médico que você vai
Vamos restabelecer esses pilares e a espiritualidade vai te ajudar muito nisso. Vai te dar força para você conseguir restabelecer a sua saúde. Tá bom, pessoal? Então, a minha visão sobre o processo de doença. A gente precisa atuar antes que os pilares se quebrem. E como que a gente trata a doença? Através da restauração, como realmente uma arte desses pilares de saúde para manter o seu organismo no maior equilíbrio possível para que você, que está aqui me assistindo, tenha uma vida cada vez mais longa, feliz, plena, com saúde e com disposição. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Não esquece, já estava esquecendo, curta, compartilha com teus amigos se você achou importante esse vídeo, ativa aqui o sininho, se inscreve aqui no canal, não esquece. Um grande abraço para você.